Galera, tudo bem? Então, olha só. A gente vai falar sobre grandezas vetoriais e cálculos de vetores hoje, tá? A física, ela é a única matéria que trabalha com as grandezas vetoriais. Então, assim, por isso que ela se torna uma das matérias mais difíceis que tem no segundo grau, se não é a mais difícil, tá? Essas grandezas vetoriais, elas são complicadas porque, ao contrário das grandezas escalares, que são o oposto das grandezas vetoriais, elas não são de fácil operação, não. Então, vamos colocar aqui para a gente diferenciar primeiro, né, grandeza escalar, que a gente está acostumado, a gente trabalha na matemática o tempo todo, e grandeza vetorial, que só existe para a gente mexer na física do segundo grau. Então, por exemplo, eu vou dar, antes da gente colocar aquela definição que todo mundo está careca de saber, né? Uma grandeza escalar é o tempo, por exemplo. Se eu falo com você assim, ó, essa aula vai começar às 11 horas. 11 horas é uma grandeza escalar, é uma unidade, uma grandeza de tempo, uma medida de tempo, e você sabe exatamente do que eu estou falando, né? Se eu falo assim, ó, a massa do Abud é de 80 quilogramas. Também você sabe exatamente o que eu estou falando, né? Se eu falo que uma pessoa precisa, em média, comer 2.500 quilocalorias por dia, você também entende o que eu estou falando. Então, as grandezas escalares, para que você entenda a informação passada por uma pessoa, basta que ela te fale o número, o valor e a unidade. Tá? Outro exemplo, uma corrente elétrica de 2 amperes é suficiente para matar um ser humano adulto. 2 amperes, você sabe o que eu estou falando. Então, existem muitas grandezas escalares que a gente trabalha na física. É praticamente impossível você decorar todas elas. Então, para você, você pode raciocinar, você pode pensar. Se a informação do número e da unidade é suficiente para eu entender toda a informação, essa grandeza é escalar. Ou seja, se eu te transmitir somente um módulo dessa grandeza, ela é escalar. E você entendeu o que eu estou falando, claro, né? Então, eu posso falar, por exemplo, que a pressão atmosférica ao nível do mar é de 1 atm. Eu não preciso dizer mais nada além de 1 atm. Ou seja, o módulo é o número mais a unidade. Então, é impossível você ficar decorando todas as grandezas escalares, tá? Você tem que raciocinar. Se o número e a unidade são suficientes, ela é escalar. Agora, se você tem uma memória boa, você pode decorar pelo menos as principais grandezas vetoriais. Olha a diferença. Quando eu falo para uma pessoa que a aula começou às 11 horas, ok, ela entendeu o que eu queria dizer. Agora, se eu falo para uma pessoa, levante e se desloque por 4 metros. O deslocamento não é uma grandeza escalar. Se eu te falo assim, ó, levante e se desloque por 4 metros. A primeira coisa que a pessoa vai me perguntar é para onde você quer que eu vou? Em que direção você quer que eu vá? Qual o sentido? Você quer que eu saia daqui e vá para onde? Então, não basta eu te dizer 4 metros. Além disso, eu teria que te falar, ó, eu quero que você se desloque na direção horizontal, já que você é um ser humano, você não consegue ir na vertical, né? Você não consegue voar, mas beleza, na direção horizontal, sentido norte. Né? O deslocamento é uma grandeza vetorial e, por isso, o módulo somente é insuficiente para que eu saiba toda a informação transmitida. Eu preciso de mais direção, e eu vou diferenciar, tá? Direção de sentido, e sentido para que eu entenda completamente o que é uma grandeza vetorial.
Outro exemplo, velocidade. Velocidade também é uma grandeza vetorial, tá? Por exemplo, se eu falo assim, ó, um avião está com uma velocidade de 120 metros por segundo. Só isso é insuficiente. Você tem que saber em qual direção ele está voando e para onde que ele está indo, qual o sentido do movimento dele. Ele está indo para norte, está indo para sul, está indo para leste, está indo para oeste. Eu posso também te dizer que a aceleração de um corpo, por exemplo, em queda, é de 10 metros por segundo ao quadrado. Mas eu tenho que te falar que isso é na direção vertical, né? A aceleração da gravidade não é na direção horizontal, é na direção vertical e no sentido de cima para baixo. Então, todas as grandezas vetoriais elas precisam de módulo, direção e sentido. Por exemplo, se eu falo, aplique uma força de 20 newtons no seu caderno. Você está anotando aí o que eu estou passando, né? 20 newtons é só o módulo. Eu tenho que te falar, você quer que eu faça essa... Você vai me perguntar, né? Você quer que eu faça essa força para onde, para baixo, para cima? Na horizontal, na vertical? Se for na horizontal, é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Então, força também é uma grandeza vetorial. E os campos? Os campos também são grandezas vetoriais. Então, a gente tem 3 campos. Campo gravitacional, campo elétrico e campo magnético, né? A gente sabe mais para frente que existe, na verdade, um campo eletromagnético. Mas nesse momento da matéria, nesse momento da física clássica, a gente separa eles. Então, aqui eu coloquei para vocês as principais grandezas vetoriais. Existem mais, tá? Existe, por exemplo, quantidade de movimento. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Os torques, né, os momentos angulares e momento de uma força também são grandezas vetoriais. Então, torque é uma grandeza vetorial e momento angular. Epa, deixa eu... Eita, peraí. Ai, ai. Momento, vou escrever aqui porque não está cabendo aqui na telinha. Momento angular. Ok? Então, aqui tem todas... acho que não esqueci nenhuma, tá? Se eu tiver esquecido, vocês me desculpem. Mas aqui a gente tem todas as grandezas vetoriais. Tá? Deslocamento, velocidade, aceleração, força, os campos, quantidade de movimento, torque e momento angular. Tudo isso aqui são grandezas vetoriais que eu preciso de módulo, direção e sentido para eu transmitir completamente a informação que eu quero passar para uma pessoa. Fora isso, o resto é escalar. E qual que é a dificuldade? A Isa perguntou assim, torque e momento não é a mesma coisa? Isa, torque é a mesma coisa que momento de uma força, ou binário. No português de Portugal, eles chamam de binário de uma força, tá bom? Momento angular é outra coisa. Momento angular é quando um corpo está girando, tá? Então, por exemplo, uma roda de bicicleta, ela tem um momento angular que se conserva, tá? Por ela girar. Deixa eu mostrar para vocês aqui, como curiosidade, um videozinho bem bacana, no YouTube mesmo, quer ver? De uma roda de bicicleta, por ela ter momento angular. Quer ver? Olha só,
Sem girar, a roda cai, né? Vamos mostrar aqui. Ela cai. Sem girar, ela cai. Não faz sentido nenhum, a gravidade puxa ela para baixo. Se esse professor gira a roda de bicicleta, olha que bacana que acontece. A conservação do momento angular faz com que essa roda não caia, ela continue girando. Olha que fantástico. Então, isso é momento angular, Isa. O momento de uma força é o torque, aquele lance que a gente estuda nas alavancas e tal. Beleza? Então, existe uma diferençazinha aí. O Lucas perguntou assim, quantidade de movimento é o momentum? É, momentum. Só que tem o momentum linear, e tem o momentum angular, e tem o momentum de uma força. Torque, a gente pode trabalhar em uma aula seguinte, mas torque é o que, quando você aplica uma força no objeto e ele gira, a gente chama de torque. É o que você aplica, por exemplo, quando você abre uma porta. Você pega a maçaneta e puxa, a porta gira. A sua força ela está sendo aplicada a uma certa distância da dobradiça. Então, isso faz com que a porta ela gire. Né? Deixa eu minha mão aqui, tá separada. Ela vai girar porque você aplicou uma força, né, naquela porta. Isso é o que a gente chama de torque, ou momento de uma força. Tá bom? Então, vamos lá. O que a gente faz para representar uma grandeza vetorial? Enquanto uma grandeza escalar, quando você vai representar ela, você só precisa escrever assim, 1 atm, 2 amperes, 2.500 calorias, 80 quilos, né? Você só precisa escrever o número. Para representar uma grandeza vetorial, você tem que fazer alguma coisa para falar o módulo e a direção e o sentido. Então, imagina se eu tivesse que escrever isso aqui, ó. Uma força de 20 newtons na direção horizontal, no sentido de leste para oeste, é aplicada sobre um corpo. Imagina, né, a trabalheira que eu ia ter para fazer um problema de física. Se toda hora que eu escrevesse, fosse escrever um problema, eu tinha que falar uma força de 20 newtons. 20 newtons é o quê? Isso aqui é o módulo, vou chamar de M. Na direção horizontal, D. No sentido de leste para oeste, S. Né? Então, ou os livros de física iam ter o triplo do tamanho que eles têm, ou as pessoas iam ficar com preguiça de fazer. Né? O que eu posso fazer para simplificar isso? Em vez da gente ter que escrever isso tudo, a gente pode simplesmente, imagina que esse é o corpo que está sob a ação de uma força, a gente pode simplesmente desenhar uma seta. E essa seta vai representar tudo isso. Espera aí que eu fiz no sentido errado, né? É de leste para oeste, então é da direita para a esquerda. Se a gente colocar aqui leste, aqui, ó, vou colocar a rosa dos ventos aqui só para depois, se o Everaldo vir essa aula, ele não vai me xingar, né? Então aqui, ó, aqui está a nossa rosinha dos ventos, tá? Leste, oeste, norte, sul. Então, ó, é uma força de 20 newtons. Eu escrevo aqui 20 newtons. Essa seta grande representa esses 20 newtons de módulo na direção horizontal. Então, não está na vertical, está na horizontal. No sentido de leste, ela começa no leste e termina no oeste. Então, o sentido é sempre de onde o vetor, a seta, começa para onde a seta termina. Então, essa seta que eu desenhei aqui, ela condensa isso tudo que eu representei aqui, que eu escrevi. Facilita a minha vida, apesar de vocês acharem que dificulta. Então, imagina o seguinte. Imagina que eu faça isso aqui, ó. Isso aqui, para mim, é um vetor. Só que eu não sei o que ele está... É um vetor qualquer. Então, para que eu diga que isso aqui é um vetor, eu tenho que dar um nome para ele. Tá? Eu vou chamar esse vetor de vetor A.
Agora, existe uma convenção que para que esse A represente essa seta grandona, eu tenho que fazer uma setinha pequenininha aqui em cima para falar que esse é o nome desse vetor grandão. Esse é o vetor A. Então, essa setinha é como se ela significasse a palavra vetor. Então, essa seta grande é o vetor A. Ok? Se eu fosse desenhar um outro vetor aqui, para baixo, tá? Eu vou chamar ele de vetor B. Para que ele seja o vetor B, eu coloco uma setinha. Essa setinha é sempre para a direita, galera. Tá? Opa, ficou muito feio essa minha setinha. Então, aqui, ó, essa setinha é sempre para a direita. Esse é o vetor B. Quem é o vetor B? Essa seta grandona aqui. Então, a setinha ela é como se fosse um sinal, um acento, que significa a palavra vetor. Basicamente é isso. Bom, dá para a gente notar que o vetor B é menor, tem um módulo menor do que o A. Como que eu sei? Eu olho do início da seta até o final dessa seta. O tamanho dessa seta representa o módulo, a gente está chamando o módulo de M, né? Do vetor B. Eu não sei quanto que ele vale, mas eu sei que é desse tamanho. Se eu pegar o vetor A, o módulo do vetor A, é isso tudo aqui, ó. Então, o A tem um módulo maior que o B. Ok? Deixa eu só fazer do lado de lá, para não atrapalhar meus desenhos. Então, olha só, eu vou fazer assim. Esse aqui é o módulo do vetor A. A setinha conta, viu, gente? Tem muito aluno que erra alguns problemas porque ele acha que o vetor só vai até aqui, ó. Não, o vetor vai até o finalzinho da seta. Beleza. Então, o módulo tem a ver com o tamanho da seta, se eu não tiver informação. Aqui em cima, o vetor já tem módulo 20 newtons, então não preciso, né, de mais nada além disso. Olha aqui. Ó. Onde que eu vejo a direção do vetor? A direção é o ângulo que ele faz com o eixo horizontal. A gente vai convencionar que a direção é isso aqui, ó. Então, vou chamar de θ. O ângulo com a horizontal, ele indica para a gente a direção do vetor. Então, por exemplo, nesse vetor A, eu não sei, mas deve valer uns 40 graus. O vetor B, ele tem uma direção com a horizontal que vale 90 graus. Tá vendo? Então, se a direção for de 90 graus, a gente pode falar que é uma direção vertical. Então, o módulo é o tamanho da seta. A direção é a inclinação, é o ângulo que essa seta faz com a horizontal. E o sentido está representado sempre aqui, ó. Esse é o sentido do vetor. É para onde ele está apontando. Então, de acordo com a nossa rosa dos ventos, o sentido desse vetor A é mais ou menos o quê? Nordeste. Nossa, mas eu não gosto de pontos cardeais. O que eu posso fazer? Essa de sentido, tá, gente? O sentido é Nordeste. Bom, então se você não gosta, você pode falar assim, diagonal superior direita. Esse vetor ele é para cima e para a direita ao mesmo tempo. Tanto faz. Por exemplo, qual que é o sentido do vetor B? Sul. Então, vou colocar aqui, ó. M é módulo, se lembrar. Na hora que você for passar isso para o caderno. D, a gente está chamando de direção. Ou θ, né? Aqui, ó. Direção desse vetor. Vamos supor que isso aqui fosse 40 graus. Você ia colocar que a direção dele é de 40 graus. Aqui a direção dele é o ângulo que ele faz com a vertical. Então, 90 graus ou direção vertical. O ângulo que ele faz com a horizontal. E esse é o sentido desse vetor. Certo? Então, imagina que você tem aqui um corpo qualquer. E esse corpo está sob a ação de um campo. Aí o exercício fala assim, ó, existe um campo elétrico para cá. Tá? Esse campo elétrico
ele vale 20 newtons por coulomb. Ele vai te dar lá, isso aqui é um campo elétrico. E o valor desse campo elétrico é 20 newtons por coulomb. Beleza. Qual que é a direção desse campo elétrico? A direção dele é horizontal. Por quê? Porque ele faz um ângulo de 0 graus com a horizontal. Né? A direção dele, o θ dele é 0 graus. Traça uma reta horizontal aqui, você não consegue medir ângulo nenhum. Né? O ângulo é 0. Qual que é o sentido desse vetor? Leste. Para a direita. Qual que é o módulo desse vetor? 20 newtons por coulomb. Só isso. Tá? Então, imagina que isso aqui possa ser uma carga qualquer, uma carga aqui qualquer. Tá? Então, a seta, o vetor, né, que a gente chama, ele serve para condensar essas informações de módulo, direção e sentido. E isso complica a nossa vida. Porque imagina se você vai fazer uma conta com uma grandeza escalar. Por exemplo, fulano de tal foi na padaria e comprou 1 quilo de pão, mais 2 quilos, sei lá, de pão de queijo, qualquer coisa. Ou seja, qual que é a massa total das compras dele? 3 quilos. Como massa é uma grandeza escalar, como massa é uma grandeza escalar, 1 quilo mais 2 quilos vão ser sempre 3 quilos. Agora imagina que, se fosse uma grandeza vetorial, o João Paulo faz uma força de 20 newtons sobre um corpo. A Milena faz uma força de 30 newtons sobre o corpo. Qual que é o resultado disso? Não sei. Existem infinitas possibilidades para que isso do resultado disso aqui. Tá? Porque a grandeza vetorial não basta você somar os módulos, igual a gente fez com a grandeza escalar. Você tem que somar módulo, a direção e o sentido do vetor. Então, se eu quiser somar a força, o vetor F1 com o vetor F2, por isso a gente coloca a setinha em cima, o vetor F1 mais o vetor F2, a gente tem infinitas possibilidades se eu não te informar qual é o módulo, a direção e o sentido desse vetor. O módulo te diz, né? Se eu falar só o módulo, eu tenho infinitas possibilidades e a gente volta aqui para mostrar para vocês por que não dá para saber quanto vale o módulo, tá? Vamos trabalhar com as operações com os vetores. Vamos começar do mais simples e depois a gente vai dificultando, tá? Então, operações. A primeira coisa que a gente faz é somar vetores que têm a mesma direção. O que é isso? O que são vetores na mesma direção? São vetores que são paralelos. Seja qual for a direção deles. Então, por exemplo, esse vetor aqui e esse, eles têm a mesma direção. Esse vetor e esse, finge que está tudo paralelo, tá, gente? Difícil. Tem a mesma direção. Esse vetor e esse vetor tem a mesma direção. Então, mesma direção significa que eles são paralelos. Para quem gosta de matemática, um vetor é uma semirreta orientada. Então, eu posso descrever qualquer vetor com uma equaçãozinha de reta ali, limitada em certo espaço. Os vetores que têm a mesma direção, eles têm o mesmo coeficiente angular, tá? Para quem gosta de matemática. Para quem não gosta, eles são paralelos. Então, vamos supor que esse vetor aqui, ó, é o vetor A, setinha em cima para falar que é o vetor A, e esse vetor aqui é o vetor B.
Quem é o vetor? A seta grande. Isso aqui é o nome do vetor. Esse vetor aqui é o vetor D. E esse vetor aqui é o vetor C. Esse vetor aqui é o vetor E. Pode chamar com a letra que você quiser, tá, gente? Esse vetor aqui é o vetor F. Como que a gente faz essa operação? Bom, mesma direção, aí você olha se eles têm o mesmo sentido. Igual aqui, ó. O A e o B têm o mesmo sentido. O D e o C não. O D aponta para leste e o C aponta para o leste. Então é sentido oposto. Os dois têm o mesmo sentido. Os dois estão apontando para sudoeste. Né? Então aqui tem mesmo sentido. Quando eles estiverem no mesmo sentido, você soma os módulos. Então você pega o módulo de A, soma com o módulo de D e acha o vetor resultante. Que a gente pode chamar de R aqui durante essa aula. Então, aqui o vetor resultante seria a soma do módulo de E mais o módulo de F, que daria o vetor resultante. Quando eu escrevo o nome do vetor sem a setinha em cima, eu estou querendo falar do módulo dele. Seria a mesma coisa de eu escrever isso aqui, ó. Módulo de A mais módulo de B. Só que como a gente é preguiçoso, físico é preguiçoso, né, no geral, a gente gosta de simplificar as coisas, é melhor a gente escrever assim. Então, quando eu falo A, com a setinha em cima, eu estou falando de vetor A. Quando eu falo A, sem a setinha, eu estou falando do módulo do vetor A. Ok? Quando é no sentido oposto, a resultante é o maior vetor menos o menor vetor. Nesse caso aqui, é o D menos o C, que vai dar o valor da resultante. Então, lembra, você vai pegar o maior vetor e subtrair o menor vetor. E vai achar o vetor R. Eu vou dar exemplos aqui com números, tá? E vou fazer, mexendo nos vetorzinhos para vocês verem. Então, no mesmo sentido, você soma os módulos, tá? Então, aqui, ó, é só somar os módulos. Sentido oposto, você subtrai os módulos. Mesma direção significa paralelo. Então, aqui é subtração. Senhor. Vamos fazer isso mostrando o que a gente chama de regra do polígono. Depois eu vou enunciar ela para vocês bonitinho. Tá? Mas vamos pegar dois vetores aqui. Opa, cadê a setinha? Vamos fingir que eu tenho um vetor A e um vetor B. Esse é o vetor A e esse é o vetor B. E eu quero achar quanto vale A mais B, vetorialmente falando. Para eu fazer isso, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar o vetor A, tá vendo? O vetor ele tem essa possibilidade, você pode transportar ele para onde você quiser, contanto que você não mude a direção e o sentido. Peguei o A. Peguei o B. Eu vou pegar esse vetor B e vou colocar ele começando no finalzinho do A. Tá vendo? Esse é o vetor A mais o vetor B, que está em sequência do vetor B. Qual que é o resultado? Qual é a resultante disso? Você pega do início do A ao final do B. Vou fazer aqui.
Do início do A ao final do B, a gente tem o vetor R, que é o resultado da soma de A mais B. Certo? Por isso que eu somo os módulos. Então, o módulo de R é a soma do módulo de A mais o módulo de B. Imagina que fosse um deslocamento. Se você andasse 2 km para leste, seguido de 1 km para leste, o total seria 3 km para leste. Então, é por isso que a gente soma os módulos nesse caso. Lembrando que sem a setinha em cima significa módulo do vetor. Agora imagina que eu tivesse aqui, ó, se fosse diferente. Fosse o vetor A e o vetor B, ambos paralelos. Tá? Então, esse é o vetor A e esse é o vetor B. Eu quero fazer, então, a soma vetorial. Muito aluno confunde isso aqui. Ó. Quando eu falo que eu quero o A mais o B, eu estou falando que eu vou fazer o vetor A, interagir com o vetor B. Eu não estou falando de módulos. A soma vetorial, essa operação, ela pode acabar numa subtração de módulos, que é o que vai acontecer. Mas aqui eu vou adicionar o vetor B ao vetor A. Então, vamos lá. Ó. Vou pegar esse vetor A, selecionar ele, e vou trazer ele para cá. Ó. Vou colocar aqui nesse canto. Deixa eu arrastar essas coisas para cá. Deixa eu ver se dá para fazer isso. Opa! Ai, ai. Vou colocar aqui no cantinho. Então, vou pegar aqui, ó. Agora eu quero A mais B. Eu vou pegar o vetor A, trazer aqui para cima. Só que quando eu adicionar o vetor B a ele, que é o quê? Que é pegar e colocar o B no final do vetor A. Tá vendo, ó? Eu vou colocar eles, não vou colocar exatamente em cima não para não confundir, mas ó, vou colocar bem pertinho. No final do A aparece o vetor B. O que é o resultado desses dois? A resultante, o R. Quem é o vetor resultante aqui, ó? Vai do início do A ao final do B. Imagina que fosse um deslocamento, que é sempre mais fácil de você entender. Se você se deslocasse 4 metros para a direita e voltasse 2 metros para a esquerda, o resultado final do seu deslocamento seria o quê? Seria 2 metros para a direita. Então, você sempre liga do início do primeiro vetor ao final do último. Olha só. E como que eu acho o módulo quando os vetores são contrários? Você faz o quê? O módulo da resultante é o maior vetor menos o maior vetor. Certo? Beleza. Então, isso aqui é só para demonstrar como é que funciona essa soma vetorial quando tem dois vetores na mesma direção. Mesmo sentido, somos módulos. Sentido oposto, A está para a direita e B está para a esquerda, subtrai os módulos. E se fossem direções perpendiculares? Perpendiculares significa que o ângulo é de 90 graus entre os vetores. Então, vou pegar aqui dois vetores, aqui, ó, vou colocar vetor A e aqui eu vou colocar um vetor B. Né? Então, esse é o vetor B e eu quero interagir, somar o vetor A com o vetor B. Lembrando que o ângulo entre eles é de 90 graus. Certo? Direções perpendiculares. O que eu faço? Vou espelhar o vetor B aqui no final do A. Eu vou fazer uma reta pontilhada
paralela ao vetor B, como se o vetor B estivesse aqui, ó. E vou fazer uma reta paralela, pontilhado aqui, ao vetor A. Então, esse lado aqui, ó, ele tem o mesmo tamanho que o vetor B. Esse lado aqui, ele tem o mesmo tamanho que o vetor A. Eu só espelhei. Eu criei aqui um paralelogramo, não um retângulo, no caso. Essa regra aqui chama regra do paralelogramo. Depois eu vou enunciar as duas para vocês, tá? Essa aqui é mais tranquila. Regra do paralelogramo. Para fazer essa regra do paralelogramo, os vetores têm que estar começando no mesmo lugar, igual aqui, tá? E você vai traçar a resultante, você vai fazer esse espelhamento, né? Construir um paralelogramo, e a resultante está aqui no meio, sempre na diagonal maior, começando de onde os dois vetores começaram. Então, a resultante está aqui. Essa é a resultante, é o resultado da interação entre os vetores A e B. Agora, presta atenção, o que isso gerou? Gerou um triângulo retângulo. Olha só, esse triângulo retângulo aqui, ó. Esse lado aqui, ele também é, esse ângulo também é reto. Então, esse triângulo retângulo aqui, ó, que eu estou passando o mouse em cima, tem um negocinho aqui para fazer, eu descobri isso ontem, ó. Esse triângulo retângulo aqui, ó, tá? A gente pode descobrir o tamanho do R utilizando ele. Como? Regra, teorema de Pitágoras, né, que vocês gostam de falar. Mas olha só, a hipotenusa ao quadrado, que é R, é igual ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Então, é B ao quadrado mais A ao quadrado. Então, quando o ângulo entre os vetores for de 90 graus, você constrói um paralelogramo. Esse paralelogramo ele pode gerar um quadrado, pode gerar um retângulo, ou pode gerar um paralelogramo, né? Por isso chama a regra do paralelogramo. Vai dar uma dessas três figuras aqui, tá? Pode dar um losango também, quando os vetores são iguais e tal, tá? Por isso que chama a regra do paralelogramo, que eu formei um retângulo. Aí você usa o teorema de Pitágoras para achar o módulo da resultante. Mas dá para fazer isso aqui utilizando outra regra? Dá para fazer sim. Então, por exemplo, se eu tivesse os vetores, existe a regra do paralelogramo, deixa eu deixar bem claro, né? A regra do paralelogramo é quando os vetores começam no mesmo ponto. Todo mundo, o A e o B estão começando no mesmo ponto. Tá vendo? Se eu quiser fazer outra regra, que chama a regra do polígono, eu posso. A regra do polígono, ela é diferente porque eu somo os vetores, mas eles não vão estar começando no mesmo lugar. Vai dar na mesma, vocês vão ver por que dá na mesma. Imagina que eu tenho aqui um vetor A e um vetor B. Eles são perpendiculares entre si. Finge que eles estão perpendiculares. Só que pode trocar, esse é o vetor A, esse é o vetor B. Só que eu não quero fazer isso aqui, eu não quero fazer eles começando no mesmo lugar, eu não quero traçar dois lados e pegar a diagonal maior. Eu quero fazer a regra do polígono. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar o vetor A e mover ele não até aqui. Se você mover ele até aqui, ó, é a regra do paralelogramo, que eles vão estar começando no mesmo lugar. Você vai mover ele até aqui, ó. Trocar o nomezinho de lugar. Aí, você vai mover ele até aqui, para que no final do B eu comece o vetor A. Se você fizer isso, a resultante ela vai estar do início do primeiro vetor ao final do último. Tá vendo? Essa seria a resultante R. Qual que é a diferença
Lembrando que o ângulo entre os dois é de 90. Qual que é a diferença da regra do paralelogramo para a regra do polígono? A regra do paralelogramo você só faz de 2 em 2 vetores. Eles têm que estar começando no mesmo lugar. Você monta um quadrado, um retângulo, um paralelogramo ou losango. Pega a diagonal maior e faz a conta. Tá? Ela serve para isso, serve para esse ângulos perpendiculares e serve também para qualquer ângulo, que é a próxima coisa que eu vou mostrar. Então, ela tem uma vantagem, ela tem uma fórmula. Qual que é a vantagem da regra do polígono? Bom, você vai sequenciando os vetores. No final de um vetor, você coloca o outro. E aí você liga, fechando um polígono do início do primeiro ao final do último. A vantagem da regra do polígono é que você pode somar quantos vetores você quiser. A regra do paralelogramo é sempre de 2 em 2. Regra do polígono, quantos quiser. Eu vou dar um exemplo da regra do polígono usando quantos vetores a gente quiser. Entendeu? Imagina que um exercício te dê esse vetor. Vou colocar um tanto de vetor aqui. Tá? Então, vai te dar um vetor, 2 vetores, 3 vetores, 4 vetores, 5 vetores. Deixa eu ver, alguém mandou pergunta. Não, Isa, a regra do polígono tem essa desvantagem. Você não consegue ter uma fórmula exata para ela. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como que você pode fazer se o exercício colaborar, tá? A Isa perguntou assim, na regra do polígono eu faço a área do polígono para saber a resultante? Nem sempre. Mas vamos supor que o exercício fala assim, ó, me fala aí quanto que dá A mais B mais C mais D mais E. Se vira. Se você fosse fazer isso com regra do paralelogramo, você tem que fazer A mais B, C mais D, pegar a resultante de A mais B e a resultante de C mais D, fazer a resultante entre as duas e pegar essa nova resultante e fazer com E, porque isso só funciona de 2 em 2, é um trabalho danado, não rola. Agora, se eu for fazer a regra do polígono, tudo que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que sequenciar os vetores. Então, vou colocar aqui, ó, vetor A, vou sequenciar o vetor B, peraí, deixa eu separar isso. Lembra, opa, eu posso mexer com os vetores, contanto que eu não altere direção e sentido, eu posso mover eles para onde eu quiser. Aqui, ó, vou colocar o B no final do A. Vou pegar o C, que é o que está falando, e colocar no final do B. Vou pegar o D e colocar no final do C. Vou pegar o E e colocar no final do D. Olha que bacana. A mais B mais C mais D mais E. Qual que é a resultante? Basta eu ligar do início do primeiro ao final do último. Olha que simples. Essa é a resultante R. Agora, qual que é o problema? É que eu não tenho uma fórmula em si para achar o valor da resultante R. Só que eu sempre falo para os meus alunos, qualquer vetor pode ser pensado como a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, se o exercício te der um espaço quadriculado, por exemplo, que geralmente aparece, esse vetor R ele pode ser pensado como a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó, que tem um certo valor x e um certo valor y. Então, você sempre vai poder falar que R ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, se você não tiver como descobrir quanto vale x e y, né, se o exercício não tiver um espaço quadriculado e tal, não tem como. Você calcular, a regra do polígono não te dá uma fórmula em si para você saber o resultado final. Tudo que você vai saber é graficamente para onde aponta a resultante. Porque você foi sequenciando os vetores. O vetor A termina aqui, coloquei o B. O B terminou nesse ponto, coloquei o C. O C terminou aqui, eu coloquei o D, e assim por diante. Liguei o início do primeiro ao final do último. E foi assim que aconteceu. Ó.
regra do polígono. A vantagem da regra do polígono, então, é que eu consigo sequenciar, saber a resultante de quantos vetores eu quiser. Então, A mais B mais C mais D mais E é igual ao vetor R. Tá vendo? Dúvidas? Beleza. Então, olha só. Se eu tiver vetores oblíquos, o que são vetores oblíquos? O ângulo entre eles é diferente de zero. Zero está na mesma direção. 180 também está na mesma direção. E 90. Eu posso ter qualquer ângulo que não seja 0, 180 e 90. O que eu faço? Vamos pegar aqui e desenhar dois vetores que são oblíquos entre si. Esse e esse. Eu vou usar a regra do paralelogramo, que é mais simples nesse caso. Tá? Então, esse aqui é o vetor A e esse aqui é o vetor B. E entre eles existe um ângulo θ qualquer. Como que eu faço? Vamos lá. Eu vou espelhar o vetor A no final do B. Eu faço um lado paralelo ao A no final do B. Finge que está paralelo, tá? De maneira que ele vai ter o mesmo tamanho que o A. E no final do A eu faço um lado paralelo ao B, que vai ter o mesmo valor do B. Beleza. Tá? Então eu criei aqui um paralelogramo, tá vendo? A resultante está na diagonal maior. Como eu estou fazendo a regra do paralelogramo, todo mundo está começando do mesmo lugar, né? O A, o B e a resultante. A resultante está aqui nessa diagonal maior. E a fórmula, não se assustem, ela parece com o teorema de Pitágoras, né? R ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno, feio, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Professor, você não errou esse mais aí não, porque na matemática a gente vê que é o menos. Não, gente, o menos é a lei dos cossenos. Seria para eu achar esse lado aqui, ó. Se eu quisesse achar... Opa, peraí. Se eu quisesse achar daqui até aqui, eu colocaria o valor menos aqui. Mas não é isso que eu quero. Eu quero achar essa diagonal maior. Por isso que eu vou usar a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab vezes o cosseno de a. Tá? Então, o cosseno de θ, né? Imagina que a gente tem dois vetores. Eu vou inventar aqui, tá? Então, pode dar um valor esquisito aqui, ó. Imagina que eu tenho um vetor aqui, ó, e um vetor aqui, ó. Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui. Não, a Maria Luísa perguntou assim: essa resultante poderia ser considerada uma bissetriz? Não, porque os vetores nem sempre têm o mesmo tamanho, né? Então, vou mostrar aqui para você, ó. Só se tiver o mesmo tamanho os vetores. Imagina que eu quero somar duas velocidades. Então, aqui tem... Deixa eu pegar números menores, né? Imagina que eu tenho uma velocidade aqui. Aqui eu fiz um ângulo muito perto de 90, né? Vamos pegar assim, ó. Tá? Então, aqui eu tenho o vetor. Vamos supor que aqui seja 6 metros por segundo. E aqui eu tenha 8 metros por segundo. E o ângulo entre os dois seja um ângulo de 30 graus.
Aí eu quero saber quanto que dá resultante disso aí. Tá? Você faz um lado paralelo ao vetor de baixo, né? Espelha ele aqui, faz um lado paralelo ao vetor de cima. Ninguém me corrigiu, né? Vocês viram que eu cometi um erro? Cara? Eu fui falando e escrevendo, mas eu cometi um errozinho. Esse vetor, ele vale 8, né? E esse vetor aqui vale 6. Eu não posso ter um vetor maior com um módulo menor, né? Vamos trocar aqui. Então, vamos trocar só. Esse vetor aqui vai valer 8. E esse vetor aqui vai valer 6. Eu não posso falar que um vetor menor tem um módulo maior do que o outro. Não faz sentido. Então, a resultante está aqui no meio. Ó. Qual que é o valor dela? Bom, aí a gente vai ter que usar essa regra gigante aqui de cima. Eu já coloquei o R ao quadrado aqui. Né? R ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 2 vezes 6 vezes 8 vezes o cosseno de 30 graus. Se você soubesse, a Letícia perguntou, poderia usar essa fórmula para resolver pelo método do polígono? Também pode, se você souber, né, o ângulo entre os dois. O problema é que os exercícios que dão o método do polígono geralmente não trazem o ângulo. Porque você pode imaginar, Letícia, olha só, você pode imaginar que esse vetor aqui de 6, deixa eu ver se eu consigo selecionar só ele. Não consigo, não. Eu posso imaginar que ele está aqui, né? Então, eu fecho um triângulo. Mas aí o ângulo seria diferente. Eu preciso desse ângulo entre os dois vetores, tá bom? Senão você vai trabalhar com trigonometria. Você vai ter que usar a lei dos cossenos. Então, aqui, ó. R ao quadrado igual a 36 mais 64, que é 8 ao quadrado, mais 2 vezes 6, que é 12, vezes 8. 8 vezes 12 dá 80 mais 16, dá 96. Vezes o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Tem que saber seno e cosseno dos ângulos de cor, sim. Quais ângulos? 0, 30, 45, 60 e 90. Tá? Abre um parêntese. Seno e cosseno. 0, 30, 45, 60 e 90. Né? Então, você tem que decorar essa tabelinha assim. Seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Seno de 30, 45, 60, você faz 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz, onde não é 1. Então, não vou cantar a musiquinha, mas é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz onde não é 1. E aqui, ó, você troca. Se o seno de 0 é 0, o cosseno de 90 é 0. Se o cosseno de 0 é 1, o seno de 90 é 1. Essa tabelinha tem que saber de cor. Tá? Tem que saber de cor. Coloquei raiz no 1. Espera aí. Ah, valeu. Raiz de 1 é 1 também, né? Deixa eu tirar aqui a raiz do 1. Valeu. Pode criar a musiquinha aí. Se quiser criar a musiquinha para essa tabela grande, né? A outra é só você cantar
em cima da melodia do Jingle Bells, tá? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz onde não é 1. Finge que é Jingle Bells e canta, mas eu não vou cantar, não. Para não passar mais vergonha. Tá? Então, aqui, ó. R ao quadrado igual a 100, mais, cancela, dá 48 raiz de 3. Vamos fingir que raiz de 3 é 1,7, tá? Só para dar um número bonitinho aqui. Então, seria 100 mais 48 vezes 1,7. 81,6. 100 mais 81,6. Então, dá 181,6. Beleza? Então, vou colocar isso aqui em cima. Então, sobra que R ao quadrado, que R bonito, é igual a 181,6. Então, R é raiz quadrada de 181,6. Então, R vai dar 13,47. Usando a calculadorazinha do Windows mesmo. 13,47. Tá vendo? Por que eu falei lá no comecinho da aula que não dá para eu saber qual é a resultante de dois vetores através do módulo só? Porque, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver 20 newtons somados com 30 newtons, eu não sei quanto que vale o ângulo entre eles. Então, eu posso ter infinitos valores de R, dependendo do ângulo. Mas o que eu sei? Nesse exemplo de 20 e 30, eu sei que a resultante máxima vale 50. E sei que a resultante mínima vale 10. Ué, por quê? Porque o máximo que existe entre dois vetores é quando eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. E o mínimo que existe entre dois vetores é quando eles estão na mesma direção e sentido oposto. Então, os resultados da interação entre 20 e 30, eles são infinitos, mas eles estão dentro desse valor aqui. O R tem que ser menor ou igual a 50 e tem que ser maior ou igual a 10, nesse exemplo que eu dei. Tá? Tem alguns exercícios que pedem isso aí. Ok? Dúvidas? Gabriel, não tem como dar um resultado negativo, porque a gente está somando módulos, né? A soma de módulos nunca vai dar negativo. É até legal você falar, eu não ia abordar isso nessa aula, eu quero dar mais uma noção básica, mas não tem problema não. O que significa eu ter um vetor negativo? Por exemplo, esse aqui é o vetor A. O que seria o vetor menos A? O vetor menos A seria um vetor que tem o mesmo tamanho do A. Nossa senhora, finge que está do mesmo tamanho. Tem o mesmo tamanho do A, então ele tem que começar e terminar no mesmo lugar, porém ele tem o sentido oposto. Tá? Então ele, olha só. Se o vetor A é para a direita, o vetor menos A é para a esquerda. Já que eu estou falando disso, né? O que seria um vetor 2A? Um vetor 2A é um vetor que tem o dobro do tamanho de A. Deixa eu pegar isso aqui e colocar. Então, se eu quisesse um vetor 2A, era só eu pegar aqui, ó. Né? Aqui, ó.
vamos supor que daqui, então eu vou pegar mais ou menos até aqui, ó. Então, nossa senhora, ficou bem fora do prumo, mas aqui, ó. O vetor 2A ele tem o dobro do módulo de A. Beleza? Então, é isso que significa. Quando você multiplica por menos 1, você inverte sentido. Quando você multiplica por um número qualquer, você dobra, triplica, quadruplica o tamanho do vetor. Então, por ser 2, ele tem o dobro do módulo de A. Ok? Como se eu tivesse, então, dois vetores A aqui. Ó. Bom, deixa eu desenhar aqui. Então, tem um A, tem um outro A, então dá dois As. Certo? Responde essa pergunta? Então, não tem como dar negativo, porque o vetor negativo é só inversão de sentido. E por último, galera, o que seria que é o mais difícil, que a galera acha mais difícil? Mais uma perguntinha, deixa eu ver. É só um obrigado. Obrigado a vocês por estar participando, gente. Olha só. O que seria uma decomposição de vetores? A gente aprendeu a somar os vetores, né? Então, a gente aprendeu a somar através do método do polígono, do paralelogramo. A decomposição de vetores é você dividir um vetor em dois, de maneira que aqueles dois vetores, quando somados, deem o vetor original, porque você não pode mudar a coisa, não. Parece difícil, mas não é. Então, imagina o seguinte, que eu tenho um vetor aqui qualquer, um vetor A. Mas eu não quero trabalhar com esse vetor A, porque ele é um vetor que tem um certo ângulo aqui horizontal, vai dificultar a minha vida. Tá? Então, eu quero decompor esse vetor. O que eu vou fazer? Eu vou imaginar o plano cartesiano aqui. Então, eu vou imaginar esse aqui, o eixo X, e vou imaginar o eixo Y. Pode desenhar se quiser, lógico. Então, aqui está o meu plano cartesiano. Esse aqui é o eixo Y. Esse aqui é o eixo X. E eu vou projetar o vetor A no eixo Y e no eixo X. Eu vou espelhar ele nos dois eixos. Imagina que você tem uma lanterna, finge que isso aqui é uma lanterna, e você está iluminando o vetor A de cima, tá? Com uma luz muito forte, uma lanterna grandona. Esse vetor A ele vai projetar uma sombra no eixo X. Essa sombra vai estar mais ou menos aqui. Eu vou chamar essa sombra de AX. Agora imagina que eu pegue essa lanterna e traga ela para cá. E ilumine o vetor A da direita para a esquerda. Ele vai projetar uma sombra no eixo Y. E eu vou chamar essa sombra de AY. Esse é o vetor AY, que é a projeção, ou a componente, tanto faz, do vetor A no eixo Y. E esse é o vetor AX, que é a projeção do A em cima do eixo X. Agora, presta atenção, galera. Esse lado aqui, ele tem o mesmo tamanho que o AY, e esse lado aqui, ele tem o mesmo tamanho que o AX. Então, se eu quiser, eu posso brincar que isso aqui é um triângulo retângulo de catetos AY, AX e hipotenusa A. Basta eu saber
qual é o ângulo que esse vetor A faz com a horizontal. Por isso que eu insisto para vocês em sempre usar o ângulo com a horizontal. Se tiver o com a vertical, só subtrair 90, né? Não tem problema nenhum. Que você descobre os valores de AX e AY. Então, vamos lá. Quem é o seno daquele ângulo θ? Seno é o cateto oposto ao θ sobre a hipotenusa. Então, é AY dividido por A. Se eu quiser saber o valor de AY, basta eu multiplicar cruzado aqui, ó. Eu finjo que o seno está dividido por 1 e multiplico cruzado. AY vezes 1 é AY. A vezes seno de θ. É o que eu tenho que fazer. Então, se eu quiser descobrir a projeção desse ângulo, desse vetor A, no eixo Y, lembra, o AY está aqui na esquerda, mas o lado que eu usei como projeção para fazer o meu seno tem o mesmo tamanho que a Y, então não tem problema nenhum. Tá? Então, a Y vai ser o vetor original vezes o seno do ângulo de inclinação. O cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente, que é AX, sobre a hipotenusa, que é A. Tem perguntinha? Letícia, depois a gente vai trabalhar com plano inclinado na dinâmica, porque no plano inclinado eu tenho que fazer uma demonstraçãozinha para mostrar por que um ângulo é igual a outro e tal, e aí vai estender muito a aula. Mas assim que a gente entrar na parte da dinâmica, eu mostro com certeza para vocês, tá bom? Aqui eu vou fingir que o cosseno está dividido por 1 e multiplicar cruzado. Então vai dar AX igual a A vezes o cosseno do ângulo θ. Então, sempre que você estiver querendo achar as componentes de um vetor, utilize o ângulo com a horizontal. E aí, se você quiser achar a componente x, você faz o vetor original vezes o cosseno daquele ângulo com a horizontal. Achar a componente y, você vai fazer aquele vetor original vezes o seno. Vamos dar um exemplo aqui, com números. Imagina que tem um corpo aqui, e esse corpo está sujeito a uma força. Essa força está assim, ó. Essa força ela vale 10 newtons. E o problema fala que ela faz um ângulo de 45 graus com a horizontal. Certo? Se eu quiser achar as componentes desse vetor, eu vou imaginar que existe um eixo y passando aqui, e vou imaginar o que já está aqui, né, que é o eixo x passando aqui. Eu vou projetar esse vetor, imagina a lanterna lá fazendo uma sombra aqui, no eixo x, e vou projetar ele no eixo y. Então, teria duas componentes. A componente y e a componente x desse vetor. Fy e Fx. Chamei de F porque é força. Tá? Quando você tiver um ângulo de 45 graus, você vai ter que fazer uma conta só. Por quê? Se eu quisesse achar o Fx, já que eu tenho um ângulo horizontal, eu teria que fazer 10 vezes o cosseno de 45. Se eu quisesse achar o Fy, eu faria 10 vezes o seno de 45. Mas 45 é muito bom, né? Olha só. 45 tem senos e cossenos iguais. Então, quando o ângulo de inclinação de um vetor for 45 graus, as suas componentes vão ser iguais. Tanto o Fx quanto o Fy vão valer vezes raiz de 2 sobre 2. Então, tanto o Fx quanto o Fy valeriam 5 vezes raiz de 2 newtons.
que seria aproximadamente 9 newtons. Tá? Porque raiz de 2 é aproximadamente 1,4, 7 newtons. 7 newtons. Ok? 1,4 vezes 5 daria 7 mais ou menos, por volta de 7. Tá? Porque é 1,41 alguma coisa, raiz de 2. Então, esse aqui é um exemplo para você decompor os vetores. Então, você poderia, em vez de trabalhar com essa força aqui, você passaria a trabalhar com duas forças. Aí você fala assim, mas vai ficar muito mais difícil. Garanto para vocês que não vai. Então, em vez de trabalhar com uma força de 10 newtons, que é oblíqua, né, você trabalharia com duas componentes, cada uma dessas componentes valendo aproximadamente 7 newtons. Então, é para isso que a gente decompõe um vetor. Você esquece o vetor original e passa a trabalhar com as componentes após a decomposição. Certo? Última coisa da aula de hoje. Uma dica. Se eu tiver dois vetores iguais e o ângulo entre eles for de 120 graus, ajuda em alguns problemas. Então, vamos supor que eu tenho dois vetores, não está muito igual. Deixa eu tentar. Eu tenho que diminuir isso aqui um pouquinho. Finge que eles são iguais, tá? Então, vamos supor que esse aqui é uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. E essa aqui também é uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Se eu tiver dois vetores iguais e o ângulo entre eles for de 120 graus, a resultante entre eles tem o mesmo valor que eles. Então, você faz. Não, bem torto, peraí. Você vai fazer a regra do paralelogramo. A resultante vai estar aqui no meio, né? E ela vai também valer 5 graus. 5 metros por segundo ao quadrado. Vou mostrar para vocês por quê. Como é a regra do paralelogramo, eu faria r ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 2 vezes 5 vezes 5 vezes o cosseno de 120 graus. Então, vamos lá. 25 mais 25 mais 50 vezes o cosseno de 120. Acontece que o cosseno de 120 vale menos meio. Então, se eu colocar aqui vezes menos meio, isso vai voltar no que era antes. Olha só, 25 mais 25, 50 vezes menos meio dá menos 25. Corta, corta. R ao quadrado igual a 25. R igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a regra é o seguinte. Vetores iguais e o ângulo entre eles é 120, a resultante entre eles dá o mesmo valor que os dois. Certo? Só uma dicasinha aí para que a gente possa ganhar tempo em alguns exercícios. Tá bom, galera? Galera, quem quiser pegar as listas de exercícios, no grupo tem um link para as aulas passadas, tá? Se você quiser assistir às aulas passadas, vai lá no youtube.com/tulliabud. Estou colocando lá todo dia nessas aulas, tá? Se quiser baixar a apostila de exercício extra, tá? Você vai em Linktree, sim, que escreve, ó, /profabud, tem uma apostila do ano de 2019, tem uma apostila do ano de 2020, tem várias listas de exercício, tem uma apostila que eu copiei, né? Eu peguei de um cursinho, eles disponibilizaram gratuitamente para professores, que tem mais de 1000 exercícios de física, tá? Tem tudo lá nesse link aqui, ó. E se quiser me seguir lá no Instagram, é @profabud. Todo mundo acho que já me segue, né? Espero. Tá? Para postar dicas, postar coisas, beleza? Então eu vou mandar a lista de exercícios,
dessa matéria de vetores. Essa lista ela é especial porque ela tem um resuminho da aula de hoje. E tem muito exercício para vocês fazerem. Quaisquer dúvidas, eu vou ver se eu marco um plantão online. E a aula de amanhã a gente começa no horário que ganhar na votação que a gente está fazendo. A Laika, você quer mostrar a Laika de novo? Espera aí, deixa eu chamar ela. Tá, vou chamar a Laika aqui. Só um segundo. Laika. Vem cá. O pessoal quer te ver. Vem cá. Olha lá. Olha lá, pessoal. Laika e a sua bolinha inseparável. Né, meu bem? Ela fica o dia inteiro com essa bolinha na boca aí. Galera, um abraço para vocês, tá? Até amanhã, então, no horário que vencer a votação. Vida longa e próspera para vocês.